olá, meus alunos! Estamos começando mais uma aula do nosso curso Objetivo de Direito Contratual. Algumas aulas atrás, concluímos o estudo da teoria geral dos contratos e passamos, então, a falar sobre os contratos em espécie. Como eu já disse, não tenho a pretensão nesse curso de falar sobre todas as espécies previstas no Código Civil, porque são muitas. A ideia é trabalhar as principais e também aquelas que estão aí na parte inicial do Código, né, o que o Código trata primeiro. Por 2 aulas, falamos sobre o contrato de compra e venda, certamente o mais importante deles. E agora nós vamos trabalhar algumas figuras separadamente, algumas espécies contratuais de forma mais objetiva, de forma mais célere, separadamente. Seguindo a ordem do próprio Código, na aula de hoje nós vamos falar sobre o contrato de permuta, o contrato estimatório e o contrato de doação. Se não conseguirmos concluir o contrato de doação, na próxima aula o faremos assim, dando sequência aos contratos de empréstimo, comodato, mútuo, contrato de locação, contrato de depósito. Perfeito? Dito isso, então, vamos aqui começar a primeira espécie de contrato para a nossa aula de hoje. E a primeira espécie é o contrato de permuta ou o contrato de troca. Na verdade, a permuta tem vários nomes, né? Popularmente aí, troca, permuta, escambo, permutação, barganha, câmbio, comutação, enfim, o nome, por assim dizer, mais técnico, e assim afirmam porque é o nome que está na lei, é permuta, contrato de permuta. Mas basicamente o que nós temos aqui é a troca de um bem por outro, de um direito por outro, né? Sem que esse bem seja dinheiro ou algum título reduzível a dinheiro. A permuta, bem da verdade, ela é muito semelhante à compra e venda. Mas como nós pudemos observar, na compra e venda eu tenho a entrega de um bem e uma contraprestação em dinheiro ou título reduzível a dinheiro. Aqui não. Aqui nós temos um contrato por meio do qual as partes se obrigam a prestar uma coisa por outra, exceto dinheiro. Exceto dinheiro. Então a gente pode ter como objetos de um contrato de permuta uma coisa móvel por uma coisa móvel, uma coisa imóvel por imóvel, ou imóvel por móvel, direito por bem, né? Como youtubers, né? Vloggers, bloggers fazem por aí. Eu trago aqui 2 conceitos doutrinários que podem nos auxiliar nessa parte inicial. Primeiro do Pablo Stolze, que escreve com o professor Rodolfo Pamplona, e nos dizem o seguinte: a permuta é um negócio em que as partes se obrigam a entregar reciprocamente coisas, que não seja dinheiro. E o Carlos Roberto Gonçalves, o contrato em que as partes se obrigam a prestar uma coisa por outra, excluindo o direito. A troca é, portanto, um contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro, Perfeito? Então nós podemos ter móveis por móveis, móveis por imóveis, imóveis por imóveis, imóvel por móvel, coisa por coisa, coisa por direito, direito por direito, e por aí vai. Eu digo que o melhor é usar a expressão permuta para que você não confunda troca, né, com aquilo que, vez ou outra, se exerce num contexto de direito do consumidor, né? Ah, um bem deu problema, eu vou trocar. Não, não é isso. Né? Não é sobre esse estudo de garantias que nós estamos tratando aqui no momento. Perfeito? Eu elenco aqui ainda quais são as características da permuta, considerando aquelas classificações que nós estudamos lá na 2ª aula. Identifico que a permuta tem natureza jurídica, primeiro, de contrato sinalagmático, o que significa que ambas as partes serão devedoras e credoras reciprocamente. Trata-se de um contrato bilateral. Ainda, um negócio jurídico oneroso,
Ou seja, ambas as partes terão vantagens e desvantagens em razão desse negócio jurídico que celebraram. Terceiro, a permuta é um negócio jurídico consensual. Isso significa que ela se aperfeiçoa não na entrega dos objetos, mas sim no consenso das partes. Vale lembrar, assim como acontece com o contrato de compra e venda, que a entrega de coisas móveis aqui na permuta também determina a eficácia do contrato, também determina a transmissão da propriedade. Mas eu não posso confundir a transmissão da propriedade de bens móveis, que acontece por meio da tradição, terceiro degrau da escada pontiana, plano de eficácia, com o aperfeiçoamento do contrato. A permuta é um contrato consensual. Por quê? Porque se aperfeiçoa, sobe o primeiro degrau, que é o degrau da existência, no momento do consenso, no momento em que a proposta, feita por uma das partes, é aceita pela outra. Ainda, como regra, trata-se de um contrato comutativo, portanto, um contrato em que as partes podem antever as vantagens e prejuízos e desvantagens com certa margem de certeza e segurança, que é o contraponto do contrato aleatório. Como regra, ainda um contrato paritário, então as partes estariam ali em igualdade de negociações e não solene. Professor, a permuta será sempre não solene? Meus caros, eu coloquei aqui em regra, em regra, em regra. Por quê? Porque admite exceções. Por exemplo, se nós pensarmos numa permuta de bem imóvel que custe mais do que 30 salários mínimos. À luz do artigo 108, você bem sabe, contratos que envolvem alienação de imóveis cujo valor seja superior a 30 vezes o salário mínimo, dependem de escritura pública para validade, sob pena de nulidade, é o que nos diz o artigo 166, inciso 4 do Código Civil. Perfeito? Então, aí nos nossos slides, essa explicação breve que eu fiz no seu material escrito também encontrará. E a gente pode, então, aqui falar sobre permuta de valores desiguais, Existe uma certa dúvida com relação à permuta de valores desiguais, que é compensada com dinheiro. Ora, a permuta é um negócio jurídico sinalagmático. E pela ideia de sinalagma substancial, nós temos que, como regra, os bens guardarão um certo equilíbrio. Então, eu estou trocando com você um objeto por outro que meio que se equivalem, se equilibram no valor. Mas é bastante comum, e você bem sabe disso, que as partes permutem objetos de valores distintos e uma compense com dinheiro. Isso a gente vê, por exemplo, em sites, em aplicativos como o do Mercado Livre. O sujeito coloca lá uma câmera e aí eu digo para ele, você aceita um celular iPhone 11 com, mais R$2.000? Veja, nós estamos permutando objetos de valores desiguais e uma das partes está, então, compensando a diferença. E aí, nesse contexto, surge um certo debate doutrinário se haveria uma mudança da natureza jurídica. Já que eu estou compensando em dinheiro, será que esse contrato ele deixa de ser permuta, passa a ser compra e venda, ou continua a ser permuta? Enfim, há uma discussão doutrinária, mas a mim parece que a posição majoritária é no sentido de que, se a compensação não for em valor substancial, o contrato mantém a sua natureza jurídica de permuta. Agora, se essa compensação em dinheiro for num valor substancial, for num valor alto, aí deixaria de ser permuta, passaria a ser compra e venda, como eu coloco aqui. A mim parece que prevalece essa posição doutrinária, de que se a reposição parcial não representar mais da metade, então continua sendo
a permuta. Tá? Ela não se transmuda em compra e venda. Perfeito? Ok, professor. Agora, o que o Código Civil nos diz sobre o contrato de permuta? Vejamos. Artigo 533. Primeiro, como os contratos se assemelham, permuta e compra e venda, o próprio legislador nos diz que aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Então, veja lá, aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda. Então, há uma aplicação subsidiária daquilo que nós vimos nas últimas aulas ao contrato de permuta, com as seguintes modificações. Inciso 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará metade das despesas com o instrumento da troca. Nós falamos sobre repartição de despesas no contrato de compra e venda, aula passada. Inciso 2. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Note aqui esse inciso, ele é muito comum em concursos públicos, a gente tem que ter a devida atenção, porque ao falarmos sobre compra e venda, nós visualizamos à luz da lei que, como regra, a venda celebrada de um ascendente para um descendente, ela é anulável, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do ascendente assinarem, conjuntamente, prestando ali vênia, prestando ali consentimento. Não é verdade? A gente não viu isso? Perfeito. Aí surge a discussão. E na permuta entre um ascendente e descendente, os demais descendentes precisam também assinar o contrato? O legislador está nos informando aqui no inciso 2 que é anulável a permuta de valores desiguais. Ou seja, fazendo uma interpretação invertida, se os objetos eles se equivalem, não haveria necessidade de assinatura, de consentimento dos demais descendentes. O legislador está nos informando que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Então fica aqui essa observação. Troca de valores desiguais. Perfeito? Ótimo. A disciplina jurídica do contrato de permuta, ela é bem curtinha, até porque a disciplina jurídica do contrato de compra e venda aplica-se aqui subsidiariamente. Vamos ao nosso segundo contrato de hoje. Contrato estimatório. E talvez, eu digo talvez, vocês não tenham ouvido falar sobre esse contrato ainda. Ou antes, desse momento em que se propuseram a estudar direito contratual. De fato, esse nome ele não é muito famoso, não é muito conhecido. Agora, pode ser que você já tenha ouvido a expressão venda em consignação. E essa é uma outra palavra, esse é um outro termo que se utiliza para aquilo que a gente chama de contrato estimatório. O contrato estimatório, também chamado de venda em consignação, é aquele em que acontece o seguinte: é aquele em que uma das partes, chamada de consignante, entrega bens móveis a outra parte chamada consignatária. Então, uma das partes, denominada consignante, entrega bem ou bens móveis a outra parte, chamada consignatária, para quê? Para que essa outra parte venda os bens. Venda os bens. Devendo, em contrapartida e dentro do prazo estipulado, pagar o preço que foi ajustado previamente. Já deu para entender aqui mais ou menos o que acontece? Veja, eu sou proprietário de um bem móvel e eu lhe entrego esse contrato, esse bem móvel, em razão de um contrato estimatório, para que você venda ele. Parece um pouquinho com um contrato de mandato, né?
Parece um pouco, se assemelha um pouco ao contrato de mandato. De fato, eu entrego o bem móvel para que você venda, eu consignante, você consignatário. E aí, dentro do prazo que nós convencionamos, você vai me pagar o valor que foi estipulado. Só que o grande detalhe desse contrato estimatório é que o consignatário tem a faculdade de, no lugar do pagamento do preço, devolver a coisa. Devolver a coisa. Então a gente estabelece um prazo, eu lhe entrego o bem para que você venda. Para que você venda. E aí, dentro do prazo que nós estipulamos, você vai me pagar o valor devido. A menos que você me devolva o bem. O consignatário tem a faculdade. O consignatário tem a faculdade de pagar o valor estipulado ou devolver a coisa. Não sei se você se recorda lá do direito das obrigações de uma figura chamada obrigação facultativa. Uma obrigação facultativa, que tem lá uma certa diferença das obrigações alternativas. Eu considero o contrato estimatório, né, como um exemplo de obrigação facultativa. Por quê? Porque o objeto da prestação devida pelo consignatário é o pagamento do preço. É isso que o consignante pode dele cobrar. Me paga o preço. Mas o consignatário tem a faculdade de devolver a coisa que foi consignada. Perfeito? Imagina, por exemplo, no caso de um carro, né? É muito comum, eu estou vendendo meu carro. E você tem uma garagem, você é especialista, né, em vendas de carro. Então, eu lhe entrego o carro para você vender. Você vai ter lá a sua parte, né? A gente vai convencionar direitinho. E aí você tem lá 15 dias para vender o meu carro. E o valor que você tem que me pagar é R$35 mil. Perfeito. Ao final do prazo, você tem a faculdade de me entregar os R$35 mil ou devolver o carro. É muito importante observar que no contrato estimatório, a tradição, a entrega do bem não transmite a propriedade. Então, ao entregá-lo o meu carro, você não se torna dono dele. Você não se torna dono dele. A propriedade continua sendo minha. O que eu estou lhe entregando é a posse e o direito de disposição. De disposição. Você passa a ter o poder para alienar o carro. Então, para dispor do carro. Mas sem ser, por isso, proprietário. Por isso que, obviamente, esse carro não vai responder por suas dívidas, né? Ele não pode ser penhorado, né, por uma dívida sua, porque o carro não é seu. Você só tem o poder de dispor dele, o poder de alienar, sem, contudo, se tornar proprietário no momento da tradição. Óbvio que nada obsta você comprar ele de mim, né? Você pagar o valor no prazo e, assim, se tornar proprietário do bem. Eu coloco aqui duas lições, agora uma do professor Paulo Nader e outra, novamente, do professor Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona. Vejam que o Paulo Nader nos ensina. Tem-se o contrato estimatório quando alguém, consignante, entrega coisas móveis a outrem, consignatário, para que venda, o qual se obriga em determinado prazo ao pagamento, sendo-lhe facultada a devolução total ou parcial da mercadoria. Já os professores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona dizem aqui o seguinte: o contrato estimatório é um negócio jurídico por meio do qual uma das partes, consignante, transfere a outra, consignatário, bens móveis, a fim de que os venda segundo o preço previamente estipulado ou simplesmente os restitua ao próprio consignante. Perfeito? Eu indico aqui, identifico algumas características desse contrato estimatório. Primeiro, nós podemos perceber que o contrato estimatório é um contrato sinalagmático, porque nós temos aqui prestações recíprocas. Afinal, eu, consignante, estou lhe entregando o bem
Então, eu tenho aqui essa obrigação e de lhe entregar a posse para que você disponha, eu não vou poder mais alienar, né? Eu estou lhe transferindo a disposição e você tem a obrigação de vender e me pagar o preço ou restituir o bem. Então, me parece aqui realmente presente o elemento sinalagma. O contrato ele é também oneroso, porque ambas as partes terão vantagens e desvantagens em razão da avença, e ele é real. Nesse ponto eu preciso, por prudência, dizer que há uma divergência doutrinária. Alguns doutrinadores afirmam que é consensual, outros real. Parece-me que prevalece o posicionamento de que esse contrato ele é real, portanto ele se aperfeiçoa na entrega do objeto. No momento em que o objeto é entregue, ele se aperfeiçoa e passa a existir. Comutativo, porque transmite aqui essa certeza, essa segurança. Paritário em regra, as partes estão em igualdade de posição, e não solene também em regra. Perfeito? Bilateral, sinalagmático, oneroso, real, comutativo, paritário e não solene. O que o Código Civil nos fala sobre o contrato estimatório? Vejamos. Artigo 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário para que fica autorizado a vendê-los, pagando o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integralidade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Esse artigo aqui é muito importante. Por quê? Porque ele demonstra para nós que o contrato estimatório é uma exceção àquela regra de res perit domino, de que a coisa perece para o dono. Veja, eu disse que a tradição não transmite a propriedade. Então, quando eu entrego o meu carro para que você venda, na posição de consignatário, eu continuo sendo proprietário. Todavia, o risco também é transmitido. Nós não vamos aplicar, nesse caso, a premissa do res perit domino, que a coisa perece para o dono. Se a coisa, por exemplo, perecer por um fato, por um caso fortuito, por uma força maior, você será responsabilizado. Então, transmite-se o risco com a tradição. Não passa a propriedade, mas o risco é transmitido, portanto, clara exceção à premissa do res perit domino. Artigo 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, o que é óbvio, não é seu, é meu, enquanto não pago integralmente o preço. Artigo 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou lhe ser comunicada a restituição. Eu disse para vocês o seguinte, que quando eu entrego o meu carro para uma venda em consignação, eu não posso mais vendê-lo. Por isso até que nós consideramos que este é um contrato sinalagmático. Eu fico obrigado a disponibilizar a posse desse bem, bem como a transmitir o poder de disposição para o consignatário, e eu não posso mais vender. Olha o texto da lei. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Perfeito? Então, esses são alguns destaques importantes que a gente precisa fazer. Primeiro, o contrato estimatório tem por objeto bens móveis. Uma das partes, consignante, entrega bem móvel para outra parte, consignatária, vendê-lo. E dentro do prazo convencionado, lhe pagar o preço ou, se preferir, restituir-lhe o bem. O contrato estimatório
Na tradição, ele não transmite propriedade. Não à toa, os credores do consignatário não poderão penhorar o bem, sequestrá-lo. Por quê? Porque o bem não pertence ao consignatário. A tradição não transmite domínio. Mas cuidado, porque a tradição transmite a responsabilidade pelos riscos. O contrato estimatório não está fundado na regra do res perit domino, porque o consignatário, mesmo não sendo dono, é responsável pelos riscos, inclusive, do caso fortuito força maior. E ainda, ponto muito importante, o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou lhe ser comunicada a restituição. Perfeito? Beleza. Vamos então falar sobre a doação. Começar pelo menos aqui nesse primeiro bloco. Contrato de doação, contrato bastante importante, né, conhecido de todos, porque ele se aperfeiçoa num ato de liberalidade. Uma das partes dispõe, a priori, gratuitamente de um bem em benefício de outra, né, sem esperar uma contraprestação. A doação, como você sabe, é um contrato unilateral. Um contrato unilateral porque apenas uma das partes é devedora, a outra é só credora. Então, é o contrato por meio do qual alguém denominado doador, benfeitor, se obriga a transferir a propriedade de bens ou vantagens para outrem, o donatário, sem qualquer contraprestação, motivada apenas por liberalidade. Olha só o que o Código Civil nos diz no artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o patrimônio de outrem. 3 elementos a doutrina costuma identificar como os elementos constitutivos da doação. Primeiro elemento, o animus donandi. Segundo elemento, a aceitação. E terceiro elemento, a transferência da propriedade do bem. Com relação ao animus donandi, característica primordial, elemento primordial da doação, é a intenção de doar. Nós estamos celebrando o negócio jurídico, através do qual eu estou manifestando a minha intenção e lhe entregar esse objeto por doação. Ah, professor, mas por que eu preciso identificar o animus donandi como elemento da doação? Para não confundir com outros institutos. Por exemplo, quando alguém adquire um objeto por uso capião, né, porque eu, até então proprietário, não me opus, isso aqui não é uma doação. O fato de eu não ter apresentado oposição que fizesse ali interromper o prazo da prescrição aquisitiva, não significa que eu tinha a intenção de doar. Então, uma coisa é uso capião, outra coisa é a doação. Por exemplo, pagamento de dívida prescrita. Eu te devo 50 mil reais, mas já prescreveu, você já perdeu a pretensão. E aí eu, renunciando à prescrição, fiz o pagamento. Estou doando? Não. Eu estou pagando uma dívida, muito embora já esteja prescrita. Uma venda por baixo preço não é doação, continua sendo venda. Renúncia da herança também não é doação. É um ato jurídico unilateral. A hipoteca, o penhor, a fiança. Veja, o que distingue todas essas figuras da doação é exatamente esse elemento chamado animus donandi. Animus donandi, a intenção de doar. Perfeito? Os 2 outros elementos a gente vê daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Vá lá, tome o seu café, a sua água, estique o seu corpo e volte com força total para darmos sequência aos nossos estudos. Até daqui a pouco.